Olá, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos a oportunidade do estudo e a oportunidade de poder compartilhar do resultado desse estudo, dessa leitura, né, da doutrina espírita. Nós hoje vamos conversar sobre as questões 290 a 296 do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Perguntas sobre as existências passadas e futuras, né? E ele pergunta se os espíritos podem nos dar informações sobre as nossas vidas passadas e sobre as nossas vidas futuras. Antes de a gente entrar no mérito da questão, né, responder isso, é importante que a gente saiba o seguinte: sempre, em todas essas questões aqui, 290, 296, sempre os espíritos vão nos chamar a atenção sobre a necessidade, né, e a importância desse questionamento. Se é verdadeiramente importante para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, se não são apenas curiosidades. Outra coisa que ele vai sempre nos informar é quem são os espíritos que nós estamos evocando e qual o interesse desses espíritos. Espíritos evoluídos, espíritos bons, espíritos superiores, têm interesse em nos ajudar a evoluir, a crescer, a aprender. Espíritos inferiores, espíritos não bons, eles têm interesses diversos. Pode estar só brincando, pode querer prejudicar, enfim, menos o objetivo de progresso, de evolução e de crescimento. Então, a importância que nós devemos dar e ter com o que vai ser perguntado e com quem a gente está conversando, com quem foi evocado. Então, sobre a nossa existência passada, sim, vai depender do objetivo. Eles podem nos dar algumas informações sobre a nossa existência passada, mas é importante, é necessária? Precisamos dessa informação ou só temos curiosidade de saber se numa existência passada fomos alguém importante ou não importante? Normalmente só nos interessa se nós tivermos a resposta de termos sido alguém importante. Mas só como curiosidade, os espíritos superiores, não. Os espíritos brincalhões podem sim se dar a perca, né? Perda de tempo para nos confundir, enfim, e brincar com o que nós podemos achar dessas respostas, né? Alguma coisa nos pode ser revelado sobre as nossas existências futuras? Não, aí não. E é simples entender por que não. Porque nós ainda estamos existindo, nós ainda estamos na existência presente. A nossa existência futura vai depender do resultado das consequências da nossa existência atual. Como é que eu vou planejar? Como é que eu vou saber o que vai acontecer comigo, né, numa existência futura, se eu nem acabei essa? Se eu levei a cabo o que foi combinado no momento da minha encarnação, se eu consegui evoluir ou não, para que eu possa planejar a minha existência futura, eu tenho que ter o resultado dessa existência presente, e para isso só após o desencarne. Com exceção dos espíritos evoluídos, muito evoluídos, que estão aqui na Terra em missão, né? E aí sim, eles podem saber qual vai ser a próxima encarnação ou as próximas encarnações, porque serão as próximas missões. Nós que não somos espíritos evoluídos, estamos num processo de evolução, nós vamos precisar acabar essa encarnação para saber o que nos espera, como é que será, como serão as nossas próximas encarnações. Nós podemos perguntar, né, ter interesse, né, sobre questões morais e materiais, né,
podemos pedir conselho aos espíritos? Sim, os bons espíritos não se recusam a nos ajudar. Então, assim, por questões morais ou até mesmo questões materiais, se forem relevantes, se forem importantes, os bons espíritos podem nos ajudar. Os espíritos inferiores e brincalhões, ou enfim, não tão bons, eles podem nos informar, dependendo do seu objetivo, do seu interesse, né? De querer nos confundir e de querer até nos tirar da nossa marcha, do nosso processo evolutivo. Os espíritos podem nos dar conselhos sobre interesse privado? Depende do motivo. Mais uma vez, vai depender de a quem nós estamos pedindo, né? Os espíritos familiares podem nos ajudar. Agora, se for coisas banais, inúteis, fúteis, nós só vamos encontrar espíritos dispostos a interagir com a gente se for espíritos, né, não evoluídos, né, interlocutores com respostas nada confiáveis. Pode os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Mais uma vez, vai depender do propósito. Bons espíritos não são desonestos. Os bons espíritos, obviamente, são sempre honestos. Os maus espíritos, esses sim, podem ser desonestos. Então, se nós temos que passar por provas, né, os nossos espíritos protetores podem nos ajudar a suportar as nossas provas, até mesmo suavizar as nossas provas. Mas eles não vão nos isentar-nos, eles não vão nos livrar das nossas provas. Então, pedir favorecimento material ou mesmo moral aos espíritos superiores não vai haver. O que vai sempre acontecer é, se possível, eles vão nos ajudar, eles vão nos influenciar positivamente. E, mais uma vez, nós temos que ter cuidado com quem nós estamos evocando, quem nós estamos conversando. Se uma pessoa morre e deixa embaraçados seus negócios, né, os herdeiros ou os interessados podem invocá-lo para que ele possa ajudar a resolver esses problemas? Em princípio, né, quando o espírito desencarna, ele se livra daquele problema. Os problemas ligados à matéria, né? Problemas que ele não tem mais, isso não é mais problema dele. Ele agora vai seguir a marcha evolutiva dele, né? Agora, se for importante, né, se for relevante, se de alguma maneira isso for ajudar os seus herdeiros, que aqui um parênteses, em muitos casos não estavam nem aí pro espírito quando encarnado. Na maioria dos casos, eles têm só o interesse material, ele não quer nem saber em que estado se encontra esse espírito desencarnado, ele quer saber de resolver os seus problemas pendentes, a sua herança. Então, talvez esse espírito não tenha interesse em ajudar, porque não é necessário, não é importante, e pode ser até uma prova para esses herdeiros, para esses espíritos que continuam na Terra, esses embaraços dos negócios materiais herdados, né, que foram deixados para esse espírito que desencarnou. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Se não for simples curiosidade e tiver um fim útil, sim. Sempre vai ser assim, né? Espíritos evoluídos não
se deixam levar por futilidades ou por bobagens ou coisas que não vão ter mais interesse. Muitas coisas que nós achamos importantes porque estamos encarnados, né? Que estamos aqui na Terra, ao desencarnar percebemos que não tem importância nenhuma, só é importante para que possamos levar a nossa vida de espírito encarnado. Então, como é que eu estou na erraticidade? Se for importante, se for ajudar no futuro, sim, se não, não. Pode os espíritos descrever na natureza os seus sofrimentos ou da felicidade de que gozam? A gente não deve esquecer que o propósito do espiritismo é a nossa melhora e a nossa evolução. Pode ser permitido aos espíritos narrar os seus sofrimentos ou felicidades para cada vez mais podermos nos preparar para uma vida futura, esclarecendo como verdadeiramente são a natureza das causas futuras. Podem, se for importante. É sempre assim, lamento, mas sempre vai ser, se for importante, se for necessário, se for nos ajudar, e sempre vai ser quem são esses espíritos invocados, se eles têm condições de nos ajudar, ou eles querem nos confundir, ou outro interesse qualquer. Se nós estamos invocando o inimigo, né, ele vai nos informar de maneira errada para nos prejudicar. Invocando uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe. Quer dizer, ela morreu, mas ou não morreu. Né? A gente está na dúvida se ela morreu ou não morreu. Aí eu posso invocar esse espírito para saber se ela morreu, né? Se for uma necessidade, se for importante, sim. Se for uma prova para quem está fazendo essa solicitação, essa invocação, não. Talvez a dúvida seja uma prova, uma necessidade. Tem casos que as pessoas passam a existência toda sem ter essa certeza. Né? Se o corpo não aparece, tudo indica que a pessoa morreu. Ou então, eu imagino que antigamente, há 150 anos atrás, isso devia ser mais fácil, né? O mais fácil de acontecer. A pessoa ia viajar, imagina, num navio, e ninguém ia saber o que pode ter acontecido. Se durante a viagem o navio afundou, ou se no local que ela chegou, enfim. Como é que se comunicaria? E talvez por conta disso. Acho que hoje um pouco mais fácil de se descobrir se uma pessoa está viva ou não. Mas sempre vai ser aquilo. É importante? Não é importante? Podem os espíritos dar conselho relativo à saúde? Mais uma vez, é necessário cuidado. Muitos espíritos de boa vontade, nós sabemos disso, né? Na cabana nós temos as correntes de saúde, temos os trabalhos de saúde, e eles tentam nos ajudar no que é permitido, no que é possível. Mas também tem os espíritos ignorantes, que eles podem atrapalhar ao invés de nos ajudar. Pode dar conselho relativo à nossa saúde, pode nos ajudar? Sim. Muitas vezes nós somos intuídos, inclusive, para tomar uma determinada atitude, uma determinada... como é que é? Assim, o que fazer em relação, que médico procurar, está sendo intuído, ou né, evocando, ou sendo assistido, podemos sim receber conselhos sobre a nossa saúde. Mais uma vez, depende do espírito e depende do que nós queremos saber. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, podemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrestres nem sempre são infalíveis. Nem sempre as suas ideias são boas e justas. Podem ter sido aqui na Terra quando encarnados. Se são espíritos, só espíritos superiores possuem a ciência celeste, que é diferente da ciência terrestre. O espírito do sábio
sábio aqui na Terra, pode não saber mais do que quando encarnado, né? Desde que ele não tenha evoluído como espírito. Quer dizer, ele tinha algumas informações quando encarnado, ao desencarnar tem as suas dificuldades, as suas limitações, não adquire novas informações, talvez poucas informações, essa celebridade médica ou esse sábio vai poder nos ajudar. Vai depender, mais uma vez, desse processo evolutivo desse irmão, independente dele ter sido ou não uma celebridade aqui na Terra. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos. Se ele chegou a um grau de evolução, sim, reconhece. Mas se ainda está ligado às coisas da matéria, não. Mesmo com toda a sabedoria que ele possa ter adquirido na Terra. Nós sabemos que a evolução moral ela é diferente da evolução de conhecimento, né? Nós temos duas asas, né? A asa moral e a asa do conhecimento. Nós podemos ter adquirido muitos conhecimentos aqui na Terra, mas nós não podemos reconhecer que nós não evoluímos moralmente. E aí, né, sem a questão moral, o nosso processo evolutivo vai ficar sempre capenga. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que hajam porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Pode, se isso for útil. Com a ajuda dos espíritos esclarecidos, pode ser importante essas informações. É importante que se faça um estudo sério, assíduo, com fim humanitário. O médico que está evocando o seu cliente desencarnado para saber, o propósito dele tem que ter fim humanitário. Ele está estudando e essas informações vão ser importantes para o seu estudo, para o seu conhecimento. Não para adquirir sem trabalho saber e riqueza. Se ele está evocando só para receber as informações, anotar, adquirir aquelas informações, ter o saber e ter a riqueza que pode provir dessas informações, não. Ele tem que trabalhar sempre. Ele está encarnado aqui com o propósito de evoluir, mas vai depender do estudo dele. Ele pode ser ajudado? Pode. Mas vai depender sempre do propósito de quem nós estamos evocando. Até porque esse paciente dele que desencarnou pode não estar feliz por ter desencarnado por um erro médico. Enfim, sigamos. Ele tem umas perguntas interessantes. Ele tem umas perguntas interessantes ele pergunta sobre invenções e descobertas, né? Pode os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho que o homem evolui. Cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para receber, nós vamos receber essas informações. Tem que progredir em tudo, mas pelo esforço no trabalho. Para isso serve a inteligência. Quer dizer, os espíritos que são capazes de descobertas e de invenções, ele precisa estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa correr atrás de conhecimento. Ele pode ser assessorado, mas de graça, de mão beijada, não vai acontecer. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos. Bom, assistido
é diferente de ser guiado. Quando é chegado o tempo da descoberta, os espíritos responsáveis de conduzir esse processo procura alguém capaz de desenvolver e lhe inspiram as ideias necessárias, mas deixando todo o mérito para o homem. Só os que estão aptos para tal missão receberão essa ajuda. A curiosidade não vai sensibilizar os espíritos evoluindo em qualquer circunstância. E aqui deve ter uma coisa que há 150 anos atrás devia acontecer mais do que hoje em dia, né? Pergunta sobre tesouros ocultos. Pode os espíritos fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se prestam a esse papel, óbvio. Os inferiores e zombateiros, sim. Se for necessário que alguém descubra um tesouro, isso vai acontecer naturalmente. Se for importante, se for necessário que alguém descubra um tesouro, eu hoje em dia não sei como é que isso seria. Mas, como tudo, se for importante, no momento certo, vai ser descoberto. E aqui tem uma coisa legal, que se deve pensar da crença nos espíritos guardiães de tesouro oculto. O espírito que fica tomando conta da matéria, ele está muito apegado ainda à matéria. E não tem muito, um espírito não é evoluído, está apegado à matéria, né? Os avarentos que ocultam seus tesouros, né? Ou podem dificultar e não facilitar, né? Eles se julgam guardiães desses tesouros. Né? Isso também pode acontecer com uma herança desconhecida. Agora, se for necessário, no momento certo, essa herança vai ser descoberta. E perguntas sobre outros mundos. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Vai depender do grau de adiantamento do espírito comunicante. Lamento, mas é assim. Se for vulgar, atrasado, vai fazer descrições fantasiosas e imprecisas. Mas é possível, sim, receber dos espíritos superiores informações sobre o adiantamento moral dos habitantes dos outros mundos. As questões físicas e geológicas provavelmente não, porque não são relevantes. O que pode nos dizer, assim, nesse processo evolutivo dos mundos, né? Processo evolutivo dos mundos, como esses espíritos, como os espíritos vivem nesses mundos. Se não, não. Bom, eu acho que era isso. Mais uma vez agradecemos a esta oportunidade. E mais uma vez falar sobre as comunicações, a quem nós estamos evocando e que perguntas nós estamos fazendo. Nós temos muitas responsabilidades nessas comunicações. Era isso. Obrigado.